Então, hoje nós temos outra revisão de história, certo? Vamos concluir nossa revisão de história com os assuntos de o ciclo do ouro, Inconfidência Mineira, o escravismo na colônia, a vida dos escravos na colônia e a resistência africana à escravidão, certo? Então, quando a gente fala do ciclo do ouro, é a questão de quando a cana-de-açúcar parou a não render, não dar lucro para Portugal. E por que ele parou com esse lucro? Por causa da concorrência vinda do açúcar vindo das Antilhas, certo? Concorrência com a Holanda. Então, o que foi que Portugal fez? O Portugal começou a tentar procurar ouro na terra, na colônia, certo? E quem procurava esses ouros? Os negros, certo? Os negros eram quem fazia essa procura. Beleza? A gente tem também nessa parte que na exploração do ouro ele dependia muito do escravo negro, que eles trabalhavam nas minas e passavam boa parte do dia com as pernas dentro da água, e por isso eles tinham que procurar ouro nos rios, em margens de leito e assim sucessivamente. Com os maus tratos continuavam, então os escravos frequentemente eles ficavam doentes, e por esse motivo eles trabalhavam em média de apenas 8 anos, porque morriam de alguma doença, certo? Depois disso, a gente estudou o quê? Inconfidência Mineira. Quais foram as causas da Inconfidência Mineira? Primeiro, ela ocorreu em Minas Gerais no ano de 1789. E o chefe desse movimento foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Quais foram as causas? As causas foi o que? O governo de Português ele ameaçou aplicar a derrama, que é a cobrança forçada de impostos. Então, a coroa portuguesa ela queria proibir outras atividades na região de Minas para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Então, fechou as fábricas de tecido para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal também. Então, a cada ano, 1.500 quilogramas de ouro deveria ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Então, os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor, isso era derrama. Então, Portugal ainda proibiu o uso das estradas do interior para o litoral, temendo o quê? O contrabando de ouro. E quais foram as consequências? Então, Aí, como consequência, a gente tem o quê? Que os padres, os poetas, os escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo português, e os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas de Portugal, criasse universidade e acabasse com os impostos cobrados na mineração e construísse fábricas. Os radicais também queriam a proclamação da República, certo? Separando-se de Portugal, entretanto, não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento ali elitista. Então, os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. E como foi que terminou isso? O governo mandou prender os Inconfidentes, alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e Joaquim José da Silva Xavier, que é Tiradentes, foi condenado e enforcado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Depois disso, a gente vem falando sobre o escravismo na colônia. Aí vem falando sobre toda a escravidão, certo? Que eles vieram por causa da mão de obra na cana-de-açúcar, por causa que os portugueses não tinham como controlar os indígenas e assim trouxeram os africanos para cá. Como era a vida dos africanos aqui? A vida dos africanos não era boa. Eles moravam em senzalas, que eram locais, fechados, só tinham uma única porta, eram maltratados e comiam o que sobrava dos alimentos da casa grande, certo? Os escravos, eles trabalhavam tanto na casa grande, existia a ama de leite, e existiam os que trabalhavam na cana-de-açúcar, certo? Aí falamos também sobre a resistência africana à escravidão, que ela ocorreu desde quando eles chegaram ao Brasil. Eles não ocorreu somente no período da abolição. Desde quando eles chegaram ao Brasil que eles resistiam contra a escravidão, certo? O quilombo mais popular que teve na época da escravidão foi o Quilombo dos Palmares, em que o líder desse quilombo era Zumbi dos Palmares, certo? Beleza? Então vamos fazer o exercício de reforço na página 156 e a gente vai responder até a página 158, certo? Na página 156, ela é destinada a falando sobre o ciclo do ouro. Aí tem aí, responda as perguntas a seguir.
Com a crise do açúcar, o que Portugal começou a fazer? Então, quando ocorreu a crise do açúcar, Portugal fez o quê? Ele passou a procurar novas riquezas para explorar, certo? Então, para realizar esse objetivo, que atividade incentivou? Então, o que incentivou foi a busca por metais preciosos, certo? Letra C. O que aconteceu nessa busca? Então, nessa busca, os bandeirantes de São Paulo, eles terminaram encontrando o quê? Ouro. Letra D. O que a mineração passou a ser? Então, a mineração passou a ser, daí em diante, a principal atividade exploratória de Portugal, certo? Letra A. Quem fazia a extração de ouro e por quê? Quem fazia eram os escravos negros, porque esse trabalho era duro, certo? Quem fiscalizava esse trabalho? Os fiscais eram os fiscais dos ricos portugueses, que observavam os negros o dia todo, enquanto estes procuravam ouro nas rochas e nos leitos dos rios, certo? Segunda, faça um breve comentário sobre esse período da história do nosso país. Então, vocês vão escrever o que vocês entenderam aí sobre o ciclo do ouro, certo? Terceira, de onde vem o ouro depositado no leito dos rios? Então, esses ouros, eles vêm das rochas e é conduzido para as áreas mais baixas, principalmente pelas chuvas. Agora vamos para a página 57 e aqui a gente vai falar um pouco sobre a Inconfidência Mineira, certo? Então, escreva o nome e onde ocorreu o movimento de libertação mais importante no Brasil, colônia. Foi a Inconfidência Mineira e ocorreu em Minas Gerais. Complete corretamente o que se pede com relação à Inconfidência Mineira. Como eram conhecidos os participantes? Eles eram chamados de inconfidentes. Que tipo de pessoas participaram? Quem participavam foram os homens ricos, alguns militares e padres. Qual foi o participante mais conhecido? O mais conhecido foi Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes. Terceira, escreva por que o movimento de libertação não deu certo. Então, esse movimento ele não deu certo porque um dos participantes do movimento, Joaquim Silvério dos Reis, ele, em troca do perdão de suas dívidas com o governo português, ele traiu seus companheiros denunciando ao Visconde de Barbacena, o governador de Minas Gerais. Quarta, quais foram as penas que os inconfidentes receberam no Reino de Portugal? Então, no Reino de Portugal, os líderes do movimento eles receberam diferentes penas. Tiveram seus bens confiscados e foram expulsos ou condenados à prisão perpétua. E a quinta, o que aconteceu ao inconfidente Tiradentes, julgado como líder do movimento? Então, além de enforcado, o corpo de Tiradentes foi esquartejado e as partes do corpo foram expostas em postes para servir de exemplo para qualquer pessoa que viesse a tramar contra Portugal, certo? Agora vamos para a página 158. Aqui a gente vai falar sobre o escravismo na colônia. Então, leia as dicas e escreva o nome de cada do local correspondente. Aí fica em Alagoas. O que é que ficava em Alagoas? Ficava o quilombo. O mais famoso dos quilombos era chefiado por Sumbi e seu nome foi dado porque o local havia muitos palmeiras. Então, isso aí a gente está falando do quilombo dos Palmares, certo? Segunda, assinala a alternativa correta. Capitão do Mato. Capitão do Mato era quem administrava o trabalho e castigava os escravos, certo? Normalmente, o desembarque dos escravos acontecia nos portos de quê? De Rio de Janeiro, Salvador e Recife, certo? Terceira e última questão da aula, certo? Aí, na imagem, podemos observar uma escrava cuidando do bebê. Escravas eram conhecidas como mãe preta ou ama de leite. Explique por que elas eram chamadas assim. Então, elas recebiam esse nome porque amamentavam os filhos de seus donos, certo? Então, gente, a nossa atividade por hoje é só essa. Vocês vão fazer a atividade aí proposta no Classroom, certo? E que também está na agenda. Super beijo e bons estudos!